Fala, galerinha! Galera, na aula de hoje nós vamos falar de funções halogenadas. O que são funções halogenadas? São funções que têm halogênio no grupo funcional. A primeira delas é a função chamada de aleto orgânico. O que é uma função de aleto orgânico? É quando eu tenho um halogênio, x, ligado a um radical orgânico. Quem é que pode ser x? X normalmente é flúor, cloro, bromo ou iodo. Se eu tiver flúor, cloro, bromo ou iodo ligado a um radical orgânico, eu tenho uma função chamada de aleto orgânico. Atenção para mim, o halogênio, esse x aqui, vai ser sempre tratado como uma ramificação. Isso tem duas implicações práticas. A primeira implicação é, ele vai ser colocado no nome junto com os nomes das ramificações, antes do nome da cadeia principal. E segundo, como ele é tratado como ramificação, na hora de enumerar, você não considera ele como grupo funcional. Você passa lá do primeiro estágio de grupo funcional, depois de insaturação. Por último, você trata ele como ramificação. E entre um halogênio e um grupo orgânico qualquer outra ramificação, ele é tratado de igual para igual. Então o halogênio não é melhor nem pior que metil, etil, propil, não tem diferença. Você só vai tratá-lo como ramificação, tá bom? Bom, bora lá então. Exemplos. Eu deixei alguns exemplos aqui para você. Aqui eu tenho um cloro ligado a um radical orgânico. Significa então que eu tenho um aleto orgânico. Como é que a gente dá nome? Eu vou tratar ele como ramificação. Significa que vai aparecer o nome do halogênio antes do nome do hidrocarboneto correspondente. Fazendo aqui junto com vocês. Então aqui ó, eu tenho um cloro e esse cloro está ligado a um radical orgânico. Esse radical orgânico tem dois carbonos. Se tem dois carbonos é et. Então, cloro, et. Como é que são as ligações entre carbonos? São ligações do tipo simples, só tem uma ligação simples. E como é o nome do hidrocarboneto correspondente, você coloca O para mim, para indicar de um hidrocarboneto. Então, este é o cloroetano. Aqui agora nós temos três cloros ligados a um carbono. Tricloro, um carbono é met. Bora lá? Se eu tenho três cloros, fica tricloro. E esses três cloros estão ligados a um carbono. Met. Sempre que é um carbono a gente usa o infixo -an. Termina com O para dar o nome do hidrocarboneto correspondente. Triclorometano. O próximo, eu tenho um flúor ligado a um carbono. Eu tenho o flúor como radical ou como ramificação. E esse flúor se liga a um carbono é met. Este vai ser o flúor metano. Beleza. Aqui agora ó, eu tenho o iodo ligado a um hidrocarboneto, que a gente já conhece, que é um hidrocarboneto aromático, né? O iodo aqui substitui um hidrogênio desse anel aromático. O iodo substitui um hidrogênio do benzeno. Então, este cara aqui é chamado de iodo. E o iodo aí, ó, substitui um hidrogênio do benzeno. Este, então, é o iodo benzeno. Beleza. Aqui agora, ó, eu tenho um aleto orgânico, né? Só que note para mim que o Br está ligado a um carbono, o flúor está ligado a outro carbono, então eu posso dizer que isso aqui é um hidrocarboneto ramificado, de certa forma, né? Não é bem um hidrocarboneto, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ele parece com um hidrocarboneto em que hidrogênios foram substituídos por ramificações bromo e flúor. Ramificações, Lucas? Isso mesmo. O halogênio é tratado como ramificação. Beleza. Atenção para mim, ó. Como é que você vai dar nome nesse cara? Você vai seguir aquela regrinha que eu já te apresentei. Primeiro passo, identifica a cadeia principal. Depois, identifica os grupos orgânicos substituintes. Depois, numera a cadeia. E por último, dá o nome. Bora lá, ó. Identificar a cadeia principal é essa maior sequência de carbonos aqui. Perfeito. Essa maior sequência de carbonos aqui é a cadeia principal. Identificar os grupos orgânicos substituintes. Aqui eu tenho um grupo bromo e aqui eu tenho um grupo flúor. Beleza. Numerar a cadeia principal. Atenção. Se você começar da direita para a esquerda, este é o carbono 1, depois 2, 3 e 4. Se você começar da esquerda para a direita, este é 1, 2, 3 e 4. Qual a diferença? Ó, se você começar da esquerda para a direita, o flúor está no 2 e o bromo está no 3. Se você começar da direita para a esquerda, o bromo está no 2 e o flúor está no 3. Qual a diferença disso? Os dois são certos? Claro que não, né? Você não pode ter ambiguidade aí. Qual que é o certo, afinal de contas? Bom,
quando eu te expliquei nomenclatura e aquela parte de numerar a cadeia, eu te ensinei que a prioridade maior primeiro é para o grupo funcional, depois para a insaturação e por último para a ramificação. Nós não temos grupo funcional, não temos insaturação. Então eu vou olhar para as ramificações. Se eu começo dessa extremidade aqui mais próxima da primeira ramificação, esse bromo está no carbono 2. Este flúor também está no carbono 2 se eu começar da outra extremidade. Está empatado. Como é que você vai fazer para desempatar isso? Bom, quando isso acontecer, você vai olhar quem aparece antes na ordem alfabética. Quem que aparece antes? O bromo ou o flúor? O bromo aparece antes. Então o bromo vai receber menor número. Se ele vai receber menor número, você vai começar a numerar deste carbono, para que o bromo, que aparece antes na ordem alfabética, receba um menor número. Então este carbono vai ser o 1, este o 2, este o 3 e este o 4. Perfeito. Agora é hora de dar nome. Bora lá então, ó. No carbono 2 tem um bromo, fica 2 bromo. No carbono 3 tem um flúor, 3 flúor. Ligados a uma cadeia principal com 4 carbonos é but. As ligações entre os carbonos, ó, ligação simples, simples e simples, an. E é o nome do hidrocarboneto de origem, então aqui você coloca um O para mim. Beleza. Aqui embaixo, bora lá. Primeiro passo, identificar a cadeia principal. Tranquilinho, né? Bem parecido. Identifica aqui a cadeia principal. Ok. Uma vez identificada a cadeia principal, o próximo passo agora é identificar os grupos orgânicos substituintes. Nesse caso, nós temos dois grupos. Um grupo cloro e um grupo metil. Ó, temos um grupo cloro e temos um grupo metil. Identificamos a cadeia principal, identificamos os grupos orgânicos substituintes, agora é hora de enumerar. De novo, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Qual que está certo? Se você observar bem, você vai ver que aqui eu tenho um cloro no carbono 2, se eu começar da esquerda para a direita, e um metil no carbono 3. Ou, se eu começar da direita para a esquerda, eu tenho um metil no 2 e um cloro no 3. Qual que é o certo? De novo, um caso muito parecido com este aqui. O que você vai fazer para desempatar? De novo, vai aparecer primeiro no nome, ou quem aparece primeiro no nome vai receber o menor número. Quem que aparece no nome primeiro? O cloro ou o metil? O cloro. Portanto, o cloro vai receber o menor número. Então, você vai numerar da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Construindo a nomenclatura, então, eu tenho o cloro no carbono 2, 2 cloro. No carbono 3, eu tenho um metil, 3 metil. Na cadeia principal tem 4 carbonos. 4 carbonos é but. As ligações entre os carbonos lá são todas simples. An. E O, para terminar, o nome do hidrocarboneto correspondente. Beleza, esse é o 2-cloro, 3-metil, butano. Observação número 1. Sempre que esse X, que é o nosso halogênio, né, estiver ligado a um radical que é alifático, a gente chama esse aleto de alquila. Note que aqui eu tenho o cloro, que é o halogênio, X, ligado a um radical alifático. Este é um aleto de alquila. Aqui, mesma coisa. Aqui, mesma coisa. Aqui não, ó. O iodo está ligado a um radical aromático. Então aqui eu tenho um aleto de arila. Bacana. Outra observação aqui possível. Caramba, deu um bug. Ó, outra observação possível aqui diz respeito a uma nomenclatura usual para os aletos orgânicos. Qual seria essa nomenclatura usual? Atenção para mim. Ó, a nomenclatura oficial é esta que eu te mostrei. Só que existe uma nomenclatura que é mais simples. Inclusive, eu quero te mostrar aqui, tá? Como é que é essa nomenclatura? Eu não quero que você se preocupe com ela. Ela é bem simples. Mas eu vou te mostrar que você vai pegar ela intuitivamente. Vai ser o nome do halogênio, terminado em eto, de o nome do grupo orgânico substituinte que está ligado a ele. Por exemplo, aqui é cloro, então fica cloreto. E o cloro está ligado a quem? A um etil. Esse é o cloreto de etila. Bacana. Aqui agora, ó, o flúor está ligado a um metil. Aqui vai ser o fluoreto de metila. Bacana.
O iodo aqui tá ligado a quem? Como que é o nome desse radical? Pensando isso aqui como radical. Esse cara aqui é o fenil. Então aqui eu tenho o iodeto de fenila. Quando é que você vai usar essa nomenclatura que eu coloquei aqui de violeta? Sempre que você tiver um halogênio ligado a um radical que você conhece. Aqueles radicais que eu te apresentei. Quando isso acontecer, você pode usar essa nomenclatura de violeta aqui, tá? Uma outra observação que eu quero te fazer também é que o triclorometano recebe um outro nome, tá? Um nome que foi consagrado a ele, que é o clorofórmio. Então, ó, vou até fazer aqui de verde. O triclorometano também é chamado de clorofórmio. Clorofórmio. Bacana. Agora nós vamos seguir para os aletos de acila, tá? O que é um aleto de acila? Pensa comigo. Se isso aqui fosse uma carboxila, a gente teria C-O ligado a OH. Tira a hidroxila daqui e coloca no lugar um halogênio. Você tirou a hidroxila da carboxila e colocou no lugar um halogênio. O que você tem aqui? Um aleto de acila. Atenção para mim. Acila é este grupo aqui, ó, que é derivado de uma carboxila, né? Pela remoção da hidroxila. Este grupo aqui é o grupo acila. Como é que você dá nome em um aleto de acila? Deixei aqui destacado para você. É o nome do halogênio, terminado em eto, de o nome do hidrocarboneto correspondente, mais a palavrinha ila no final, o sufixo ila. Bom, atenção para mim aqui. Ó, quem é esse halogênio? Esse halogênio é o cloro. A regrinha manda a gente colocar o eto no final. Quem é este cara, então? Este aqui vai ser o cloreto. Cloreto de quê? Cloreto de nome do hidrocarboneto. Tem 2 carbonos? 2 carbonos é et. Bacana. Ligação entre os carbonos. Ligação simples. Nome do hidrocarboneto termina com O, então, filho. Beleza. Cloreto de etanoíla. Este é o cloreto de etanoíla. Bacana. Ó, atenção para mim. Esse grupo aqui, eu te apresentei lá para trás, por exemplo, C-O ligado a OH e aqui o metil na ponta. Seria o ácido acético. Se aqui fosse H, seria o acetaldeído ou aldeído acético. Esse grupo com 2 carbonos e uma carbonila na ponta é chamado de acetil. Então aqui eu tenho o cloreto de etanoíla ou cloreto de acetila. É uma outra possibilidade de nome. Bom, como é que fica o nome desse cara aqui? Eu tenho o cloro, então vou colocar cloreto. Cloreto de quê? Como é o nome desse hidrocarboneto correspondente? Lembre-se que eu te apresentei o ácido benzoico, né? Posso fazer um análogo aí para o benzaldeído. Então esse aqui vai ser o cloreto de benzoíla. Lembrando que esse cara aqui parece muito com aromático, na verdade ele é aromático. Então segue a ideia do benzeno, né? Sempre tem um benzeno por trás, na maioria das vezes tem a ideia de um benzeno por trás. Aqui agora, ó, mais uma possibilidade aqui, mais um exemplo para a gente fazer. Aqui eu tenho o cloro ligado a um grupo acila, portanto é um aleto de acila. Como é que fica o nome? Cloreto. Cloreto de quê? Nome desse hidrocarboneto correspondente. Primeiro passo para dar nome nesse hidrocarboneto é identificar a cadeia principal. Bom, a cadeia principal está selecionada. Ligado a ela, nós temos um grupo orgânico substituinte. E aí agora é a hora de dar nome, né? Para dar nome, na verdade, ainda a gente falta ainda a gente numerar. Carbono 1, 2, 3, 4. Por que você começou da direita e não perguntou? Porque aqui tem um grupo funcional, é bem mais tranquilo, né? Você já começa de onde está mais próximo do grupo funcional, sem muita dificuldade, sem muita dúvida. Manchei o negócio aqui, mas a gente corrige. Carbono número 2. E aqui, ó, carbono número 3. Beleza. Então vamos lá. No carbono 3 tem um grupo orgânico substituinte. Como é o nome desse grupo? Esse cara aqui, ó, é o fenil, beleza? Então, cloreto de, no carbono 3 tem um fenil. 4 carbonos na cadeia principal, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é but. Ligações entre os carbonos são todas simples. Nome do hidrocarboneto correspondente, O, termina em ila.
esse é o cloreto de 3-fenilbutanoíla. Atenção para mim, ó. Esse próximo exemplo aqui é o composto de Grignard. Compostos de Grignard não são, na verdade, funções halogenadas, não. Compostos de Grignard pertencem a uma família chamada de família dos organometálicos. Mas como nós temos halogênio aqui no grupo funcional, eu incluía ele aqui dentro desse pacote para ficar mais fácil para a gente. Bom, o que é um composto de Grignard? É quando eu tenho um halogênio, X, ligado ao magnésio, ligado a um radical orgânico. Note que o magnésio aqui ó, se liga tanto com o halogênio quanto ao radical orgânico. É sempre magnésio, Lucas? Sempre magnésio. Bom, como é que vai ser a nomenclatura? Vai ser o nome do halogênio, terminado em eto, D, o nome do radical, tracinho magnésio, sempre magnésio. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o cloro ligado ao magnésio, ligado a um metil. Como é que fica o nome deste composto de Grignard? Vamos fazer aqui juntos. Ó, cloro, coloco o eto na frente, fica cloreto, cloreto. D, nome do radical, esse radical é um metil, cloreto de metil, ligado a quem? Ligado ao magnésio, sempre vai ser ligado ao magnésio. Bacana. Então, ó, esta é a ideia de compostos de Grignard. Neste vídeo você aprendeu, então, tudo o que você precisa saber de funções halogenadas, funções que têm halogênio no nosso grupo funcional.